Bom dia, Riquete, audiência querida do Brasil Caminhoneiro. Hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Se os caminhoneiros autônomos no Brasil decidissem todos parar, quanto tempo você acha que o Brasil aguentaria? Mas para responder essa pergunta, a gente tem que olhar aqui em volta e ver a variedade de caminhões. Porque o que eles transportam não é só mercadoria, não. Eles levam alimentos, levam remédios, abastecem o campo, transportam a safra e abastecem muitas cidades. E um estudo da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, traz essa realidade dos transportadores autônomos de carga, os TACs, que fazem parte do Sistema Nacional de Transportes. E muita gente acha que eles são acessório, mas não são não. Eles são parte essencial do transporte de cargas no nosso país. E os números são surpreendentes. Só no ano de 2025, os autônomos transportaram mais de 200 milhões de toneladas, realizaram quase 14 milhões de viagens e emitiram mais de 17 milhões de manifestos eletrônicos de documentos fiscais, os MDFs. Agora vamos colocar esses números na estrada de uma forma que todo mundo entenda, principalmente o caminhoneiro. Hoje, o Brasil conta com mais de 620 mil TACs, que são os transportadores autônomos de carga que estão ativos. Esse é o profissional que cuida desse empreendimento aqui, E é ali que, na maioria das vezes, ele é o caminhoneiro, é o gestor do negócio, é quem tem que buscar clientes, é quem tem que emitir notas, pagar os impostos, fazer a manutenção, abastecer, cuidar dos prazos e fazer a entrega. E lá no final, ainda é ele que faz a cobrança. E isso é bem diferente da realidade das empresas transportadoras. Porque essas grandes empresas normalmente têm um setor de pessoal, um outro comercial, uma área de cobrança, outra de manutenção. E tudo isso reduz os custos e faz com que a competição seja bem diferente. Essa é a razão pela qual o autônomo, que transporta muito da carga do país e que atende várias demandas que as grandes transportadoras não conseguem fazer, é por isso que o autônomo precisa ter um tratamento especial. Não é dar privilégios, é equiparar as condições, porque no final das contas, é o profissional autônomo que conduz esse negócio ali, na base do eixo, com diesel e principalmente com muita coragem. E ter essa capital para investir num caminhão hoje, ele tem que ter muito cuidado, que é um desafio muito grande. Às vezes o cara vê a gente chega lá e, fulano chegou, tem um dinheirinho ali. A gente tá chegando com débito para pagar. E não tem. A realidade é essa. Eu vou falar o que é. Hoje eu tenho R$200. Hoje, encostei neles aqui. A gente tem uma amizade boa, e a gente tá fazendo comida junto, então é onde tá indo. Porque senão eu já tava passando necessidade, emprestando dinheiro pro colega, que ninguém tem também. Tem um amigo lá no Recife que não fazia 15 dias que estava lá, tá indo para São Luís do Maranhão. Eu falei, Zé, aqui você tá indo para São Luís do Maranhão, que não tem nada lá. Mas eu não posso ficar aqui que eu não tenho mais dinheiro. Então essa é a realidade do autônomo hoje. O estudo da CNTA mostra que o autônomo não está em um único tipo de operação. Ele faz longa distância, rota regional, distribuição, agronegócio, indústria, construção civil e faz a entrega, que chega onde muita empresa grande não consegue chegar. Eu saí de Campinas, carreguei em São Joaquim da Barra para Roraima, Boa Vista. Sem eu ter fechado o frete com esse aumento, eu tive um prejuízo de uns R$9.000. De balsa subiu, óleo diesel subiu. O óleo lá em Boa Vista, 8,35 litros, quase R$9. E para ir lá em Boa Vista e voltar em Manaus, você tem que pôr óleo lá para você voltar, que não dá. Ali eu gastei R$6.000, coisa que eu gastava R$2.500. Fica claro que uma grande característica dos autônomos
é justamente o seu ponto mais forte, a flexibilidade. O autônomo, ele atende muitas das operações que as grandes empresas de logística não atendem. Então a gente tem que pensar meios de fazer com que esse caminhoneiro que hoje não consegue uma carga, ele tenha um acesso mais rápido a quem está querendo transportar, ao dono da mercadoria, ao dono da carga. Então o grande objetivo da CNTA é ligar esses pontos, fazer essa contratação direta entre o embarcador, o dono da carga e o caminhoneiro que está ali. Por que disso, Garons? Se a gente consegue, a partir desses dados, a ideia é justamente mostrar a importância e ligar esses pontos, você tira o atravessador ali do meio, você tira a pessoa que eventualmente faz com que a renda do caminhoneiro fique achatada e aí você vai ter mais renda para o caminhoneiro, vai ter um custo menor para quem contrata e, consequentemente, vai ter um transporte mais efetivo. O estudo também mostra que os maiores volumes de carga transportadas pelos autônomos se concentraram no segundo semestre de 2025. O número de transportadores em atividade acompanhou esse movimento. Em setembro, eram mais de 170 mil transportadores atuantes no mercado. A estrada tem estações. Tem época que a safra puxa mais trabalho para os caminhoneiros, tem época que isso daí fica por conta da indústria, tem meses e locais que puxam mais estradeiros para lá e a turma toda conhece muito bem isso. A realidade é que o caminhoneiro autônomo, ele não tem salário fixo e os seus ganhos dependem muito do valor do diesel, do pedágio, do pneu, da manutenção e da segurança na estrada. Um dos dados mais fortes do estudo está na dinâmica das viagens. Em 2025, dos quase 20 bilhões de quilômetros em viagens com carga, mais da metade, 10,9 bilhões de quilômetros, foram de viagens sem carga. Isso significa que a cada 1.000 quilômetros percorridos, 350 quilômetros foram sem carga. Você está aqui em Brasília, precisando voltar para a Bahia. Já está esperando carga aí há quanto tempo? 12 dias. E até agora nada? Nada. E tem condição de você voltar vazio? Não tem condições. O óleo do peixe que tá. O óleo tá uma absurda. Hoje, para você rodar 100 km, você tem que botar alguma coisa em cima dele, para tirar pelo menos o óleo. E se não botar, não adianta você mexer daqui para cá. Segundo o estudo, a média dos caminhões dos autônomos é de 20 anos. E mais da metade dos fretes no país é feito em caminhões que têm 16 anos ou mais. Agora, isso não significa que um caminhão antigo não possa rodar com segurança, mas com certeza tem um custo muito maior, tanto na manutenção quanto no consumo. E é por isso que renovação de frota para o autônomo não é luxo. Na realidade, é uma necessidade. Faltava 5 parcelas para mim quitar meu caminhão. 5 parcelas. E eu estava andando com o meu caminhão busca apreensão e não estava sabendo. Para quitar 5 parcelas dá 38, parece. Eu liguei para ela, para a Daiana, e falei, ô Daiana, tá no fim 5 parcelas aí, cara. Se eu arrumar 18 mil, você não quita esse caminhão para mim, não? Ela falou, guarda aí. E eu vim embora. Ali em Cristiano Castro, não sei se você conhece lá, tem umas piscinas lá, tem tudo. Eu vim olhando para aquela água, subindo para cima, falei, será que eu vou quitar meu caminhão, cara? Aí ela, quando eu abri o celular, ela mandou o boleto, 18 mil. A minha guerreira, que é a minha mulher, tá lá em casa. Ela tinha um dinheiro lá. E ela pagou o que tem. Então... É a vitória de uma família, né? Vitória, cara. O estudo também mostra os principais estados na movimentação de cargas dos autônomos. São Paulo aparece em primeiro lugar, tanto como origem quanto como destino. 3 de cada 10 movimentos de cargas autônomas acontecem em São Paulo. O caminhoneiro autônomo, ele é um empreendedor, é ele que conduz o veículo, que faz a gestão, que se responsabiliza pelas entregas
é muita responsabilidade e o que não falta é desafio. E cuidar desses profissionais é cuidar também da segurança na estrada, porque eles são responsáveis pela segurança do seu negócio. E quando a gente cuida deles, a gente cuida também do transporte, da logística e do futuro da economia do nosso país. E essa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui no Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe muito bem que quando um autônomo dá partida no seu caminhão, não é só o motor que trabalha, não. É o Brasil inteiro que se move com ele.